Estamos de volta com o programa Alerta São Luís, aqui no quadro Falando Francamente, a nossa sala de entrevista. E eu estou tendo a honra de receber o Flávio Maximino, farmacêutico, e atua na coordenação de farmácias da Prefeitura de São Luís. Correto, Flávio? Corretíssimo. Seja bem-vindo ao Alerta, obrigado pela presença. Obrigado. Flávio, vamos conversar, a gente tem muita coisa legal para conversar a respeito de farmácia, de medicamento e tal, da profissão, mas eu tenho uma curiosidade. Qual a importância da profissão, da função do farmacêutico hoje na vida de alguém? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A atribuição maior do farmacêutico e até da própria ciência farmacêutica é fazer esse elo entre a pessoa que precisa de um determinado tratamento e o profissional de saúde para que ele use o produto da melhor forma. Para que use o medicamento e os insumos, né, por tabela, da melhor forma, que assim ela consiga ter uma qualidade de vida. A gente fala muito em saúde, mas saúde precisa de qualidade de vida. Então, um exemplo fácil aqui. Se a pessoa depende de insulina, ela vai precisar do medicamento, ela vai precisar saber que aquele medicamento tem que ser acondicionado em um local adequado, uma geladeira no caso, e ela precisa saber usar esse produto. Porque não adianta ela ter o produto e não saber usar, ou usar errado. Usar, por exemplo, algo que a princípio é muito mais caro do que ela poderia ter, né? As condições financeiras impactam, querendo ou não, na saúde. E a mãe em farmácia, a profissão farmacêutica, e nós farmacêuticos temos esse elo de saber passar a orientação para a pessoa, para a população, e assim garantir o nosso uso racional do medicamento. Eu, quando dou minhas aulas, né, como professor, eu costumo dizer que o objetivo maior do farmacêutico é esse, é garantir o uso racional do medicamento. Falando em uso racional, eu acredito que não seja muito racional a pessoa fazer uma automedicação, eu estou enganado? Não, o cara sente alguma coisa, ele corre na internet, dor de cabeça, medicação para dor de cabeça. Como é que vocês, profissionais, lidam com isso? É algo difícil, porque geralmente as pessoas já chegam a um determinado estabelecimento de saúde, seja a farmácia, seja o posto de saúde, e muitas vezes o hospital, ela já chega depois que usou o medicamento. E aí ela já teve os sintomas, ela já teve uma alergia, ela já teve algum problema, uma reação adversa. E aí você precisa controlar aquela questão, para evitar que ela tenha algum outro problema, que muitas vezes a gente tem pessoas internadas em hospitais, que a situação já é muito complicada hoje de leito, por uso errado. Então, nós farmacêuticos, né, até fazemos esse apelo, que a farmácia ela é um polo de informação também. E de todos os tipos de estabelecimento de saúde, a farmácia é o que está mais perto das pessoas. Na grande maioria dos bairros, na grande maioria das cidades, você sempre tem uma farmácia perto das pessoas, seja privada e pública, né? Os postos de saúde geralmente tem uma farmácia pública. E o farmacêutico está lá para servir de orientação. Que horas que eu posso tomar? Será que está demais? Isso vai me dar algum efeito adverso? Eu vou ter alguma interação? Isso vai me trazer um prejuízo? E a pessoa sempre pensar antes de usar. Tivemos muito isso na pandemia? Muito. E ainda estamos tendo. Né? As pessoas, no auge da pandemia, obviamente por desespero, por medo mesmo da situação, algo totalmente para a nossa geração, para a grande maioria das pessoas que nunca tinha passado, né, numa gravidade tão alta assim, as pessoas buscam alguma alternativa. Com certeza, elas vão buscar alguma alternativa, mas nós observamos muitos tratamentos sem fundamento, sem a devida orientação, sem comprovação científica, sem, digamos, uma referência. Por quê? Porque o hospital estava cheio, porque ele não tinha condição. A recomendação, a princípio, era não sair de casa, né, o isolamento. Mas aí as pessoas, principalmente os pais, suas famílias, né, eles querem ter uma segurança, eles querem ter algo para poder utilizar e ter uma opção. O problema é usar o medicamento de forma errada, em quantidades absurdas, pessoas que tomavam 5, 6 medicamentos para algo que, a princípio, você sabia que não ia dar um resultado. Flávio, como é que está essa situação do... Eu já ouvi alguns diálogos a respeito do farmacêutico cobrar ou não cobrar, como se fosse uma consultoria. Alguns profissionais de saúde, vou dar um exemplo, um nutricionista, por exemplo, né? Ele tem o valor da consulta, tal, aquela coisa toda. Com o farmacêutico isso também funciona? Como é que é isso? Funciona. Desde 2013 já existe uma resolução autorizando e incentivando o que nós chamamos de consultório, né? Sim. Consultório farmacêutico. Então, várias experiências no Maranhão estão sendo muito positivas, de farmácias que você tem um consultório do próprio estabelecimento. Eu acho justo.
Sim, e muito importante. Por quê? Porque se você pensar, a maioria das pessoas que vão utilizar o medicamento, principalmente idosos, crianças, portadores de doença crônica, hipertensão, diabetes, eles vão precisar de uma orientação e principalmente um acompanhamento por muito tempo. O nosso exemplo clássico. O Maranhão é um estado que tem uma população com um percentual elevadíssimo de hipertensos e diabéticos. Uhum. Então, essa pessoa ela vai precisar de quê? Ela vai precisar saber se o medicamento que ela está utilizando está surtindo efeito. Como é que ela vai fazer isso? Aferindo a pressão, fazendo mapa mensal. Ela precisa saber se aquela insulina que ela está sendo prescrita e administrada para a pessoa, se está surtindo efeito, se ela está com controle da diabetes. A pandemia trouxe uma coisa muito nítida. Uhum. As pessoas que agravaram, que tiveram situações crônicas complicadas, que internaram, boa parte delas tinham suas comorbidades. Eram hipertensas, eram diabéticos, que não tinham a sua saúde controlada. A farmácia ela serve como esse polo, o consultório farmacêutico, o farmacêutico clínico, ele serve como esse instrumento para que você possa fazer essa ponte, monitorar, avaliar, acompanhar. E assim a pessoa ela consegue saber se de fato o medicamento que ela está utilizando está surgindo efeito. Sim. Porque muitas vezes o medicamento é caro. Então o que vai adiantar a pessoa utilizar um medicamento, pagar caro, de um salário que a grande maioria da população hoje não tem, infelizmente, Sim. para algo que não está surtindo efeito? Ela vai ter um problema em cascata. A consulta farmacêutica ela entra nesse ponto. Por exemplo, eu tenho um casal de avós, graças a Deus, que fazem, tem os seus acompanhamentos. Sim. Então, se eu puder pagar para um profissional para ter a certeza de que a insulina vai estar sendo administrada legal, corretamente, se meu avô vai estar lá tendo todo o controle, é maravilhoso. Isso diminui o número de pacientes internados e facilita muito a saúde pública como um todo. Sensacional. Flávio, qual tem sido o papel já que você está na coordenação, trabalha na coordenação de farmácia da prefeitura, qual tem sido o papel do município dentro dos postos de saúde no que diz respeito à atuação do farmacêutico? Excelente pergunta. Hoje, a pandemia, voltando, ela trouxe ainda mais essa questão de desabastecimento. Hoje vivemos um desabastecimento muito grande a nível mundial, por conta de inflação, por conta de vários processos, as cadeias produtivas pioraram. E parece que foi, assim, há muito tempo atrás, mas no início da pandemia a gente vivenciou isso. Sim. Falta de máscara, falta de... Bem no começo logo, uma loucura. A demanda explodiu. Sim. Então, agora, na atual gestão da Prefeitura de São Luís, nós temos o compromisso de melhorar o acesso às pessoas ao serviço da farmácia. Porque a grande maioria das pessoas, agora a gente está voltando para um período eleitoral, a grande maioria da reclamação das pessoas, quando passa esse período, né, quando está nesse auge da discussão e do debate político, é exatamente dizer assim, o hospital, ele está superlotado, mas não tem medicamento, não tem isso, não tem aquilo. Então, o nosso papel, quanto coordenação de farmácia hoje, é exatamente melhorar o acesso das pessoas aos medicamentos e também ao serviço farmacêutico. O déficit na prefeitura, nas gestões anteriores, do profissional farmacêutico era grande demais. Não tinha farmacêutico nas... Posso dizer que eles estavam praticamente não tinha. Concentrados nos hospitais. Entendi. Então, a pessoa ela precisa do farmacêutico lá no posto de saúde. Interessante. E aí o farmacêutico agora, na nossa atual gestão, ele está voltando, está atendo, as pessoas podem até um comunicado que ele precisa fazer, que as pessoas possam ir às unidades básicas de saúde e verificar a situação das farmácias. A gente está melhorando. Farmacêuticos já foram contratados? Vários farmacêuticos já foram contratados aí para unidades que a princípio não tinha. Zona rural, a gente não tinha farmácia. Importantíssimo, né? Zona rural a gente não tinha. O polo da cidade operária também não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente tem o polo da Coab. Melhoramos muito. Começamos pelas unidades que fizeram o atendimento Covid, né, com as síndromes respiratórias. É agora que, graças a Deus, essa situação está melhorando bastante com a vacinação e com o trabalho coletivo, né, dos profissionais de saúde. O farmacêutico ele agora está capitaneando um outro processo, porque as pessoas vão precisar utilizar o medicamento. A Covid, graças a Deus, está sob controle, né, com a vacinação, mas as pessoas vão continuar hipertensas, vão continuar diabéticas, a gente vai precisar ter o atendimento, por exemplo, para gestante. O nosso atendimento farmacêutico para gestante em São Luís é muito alto e a gestante precisa do sulfato ferroso, precisa do ácido fólico. Criança agora nesse período de viroses, né, a gente está tendo aí um número muito alto de demanda, né, por medicamentos aí, antibióticos, enfim. E graças a Deus isso está sendo feito, fortalecido, incluindo
os medicamentos que a princípio você não encontra na rede privada. Então hoje o usuário do sistema público de saúde no município, ele vai ter acesso tanto a farmacêutico nas unidades básicas, quanto também à medicação. Sim, a medicação. A gente está atualizando a nossa lista, certo, né, de 2022, que obviamente... Isso é importante atualizar, né? Para não chegar, não tem. Está atualizando. E o SUS, ele sempre vai atualizando, alguns medicamentos vão saindo, outros vão entrando, a gente certo. Precisa atualizar, estamos nesse processo de atualização para 2022. Um exemplo, medicamento para tabagismo, a gente já vai ter agora na Prefeitura de São Luís. Os polos de saúde mental, nós vamos acrescentar mais 7 farmácias para atender medicamento do programa de saúde mental, que antigamente era concentrado em 2, era uma demanda muito grande. Nós vamos aumentar para 7 polos. Vamos ter vários outros projetos, parceria com universidades. Então, bacana. E a nossa intenção é ter 3 consultórios farmacêuticos, eu acredito que até para o ano que vem, para também ter esse acesso à consulta pública, porque obviamente tem muitas pessoas na cidade que não têm condição de pagar, e é um direito da população ter isso. E se Deus quiser, com muito trabalho a gente vai conseguir colocar para o ano que vem. Com certeza. Flávio, 30 segundinhos aí para você deixar as suas considerações finais para o nosso público, para o telespectador. Bom, eu agradeço, e o que eu posso falar para a população é que tenha sempre uma referência em relação à sua orientação. Você precisa ter uma fonte segura, não acreditar sempre no que vem na internet, no celular, no vizinho. Você precisa ter uma fonte segura de um profissional de saúde, no nosso caso, profissional farmacêutico, em relação à utilização do medicamento. Saber que o medicamento, ele é perigoso, né? Você tem muitos efeitos colaterais, muitos problemas, e o uso errado do medicamento pode piorar e muito a saúde da população. Sensacional. Quero agradecer a sua presença, tá? Muito obrigado pela entrevista, esclarecedora, importantíssima, e as portas do Alerta estarão sempre abertas. Eu que agradeço. Conversei com o Flávio Maximino, faz parte da coordenação de farmácia da Prefeitura de São Luís, e foi um papo muito legal, e você vai poder conferir essa entrevista nas nossas redes sociais e também na reprise do Alerta São Luís, sempre 13h. Obrigado pelo carinho e pela audiência, e aqui você já sabe, escorregou na curva, o estrago é nervoso. Tchau, tchau.